Santos é a principal porta de entrada e saída de mercadorias do país. O porto é responsável por quase 30% da corrente comercial brasileira e a movimentação cresce aproximadamente 5% ao ano. Mas para que o maior porto do país continue crescendo e aumente a eficiência, é preciso olhar para os acessos aquaviários e terrestres. Quanto ao gargalo rodoviário, a principal reivindicação é a construção de uma terceira pista para ligar o Planalto à Baixada Santista. Os estudos já foram autorizados pelo governo de São Paulo, mas a obra só deve ficar pronta num prazo de 7 a 10 anos. A gente cresce 6% ao ano nos últimos 10 anos no Porto de Santos. 10 são 60%. 170 milhões vezes 60%, 240 milhões de toneladas. Não vai chegar. Já estamos atrasados, como foi comentado aqui agora há pouco. Mas como é que a gente diminui esse prazo num curto espaço de tempo enquanto as obras de infraestrutura chegam? Então a gente precisa sim ter algo mais célere nesses 10 anos. Talvez não dá para esperar 10 anos. Já enxergando que qualquer solução que se fosse colocada de infraestrutura, uma terceira faixa, uma terceira descida para cá, demanda um tempo, e quando se fala um tempo, uma hipótese boa, se fala de 6, 7 anos, uma hipótese razoável, realmente em torno de 2 anos, eu concordo contigo, se não tiver um esforço concentrado de tentar dar celeridade para isso, em todo aspecto, também de licenciamento, além da liberação do capital, por isso que foi buscado esse reforço, essa aceleração no modo ferroviário. Hoje, a capacidade ferroviária do maior porto do país já chega a 94%. É preciso dobrar essa capacidade nos próximos anos. A FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos, pretende investir 891 milhões de reais em 5 anos. Entre as obras previstas estão o pátio ferroviário entre o Canal 4 e a Ponta da Praia, viadutos para a eliminação de passagens de nível, passarelas de pedestres e uma pera ferroviária. O contrato da Ferrovia Interna do Porto de Santos, a conhecida FIPES, ela tem por finalidade trazer eficiência para a malha ferroviária. E como é que isso vai ser feito? Por meio de investimentos. Então, existem investimentos previstos e existe também uma governança para a gestão dessa malha. Essa atuação integrada entre ANTAC e NTT, ela visa justamente acompanhar como é que vai ser feita a gestão dessa malha ferroviária, tanto em relação aos investimentos que vão ser feitos. O maior porto do país tem na profundidade um de seus principais problemas. O gargalo impede as operações de navios de grande porte. Autoridades do porto afirmam que o calado ideal seria de pelo menos 17 metros. Os trabalhos de aprofundamento do canal de navegação estão sendo feitos entre os berços 12 e 21 na margem direita do Porto de Santos. Hoje o calado operacional dessa área vai de 10,9 a 13,8 metros, de acordo com a variação da maré. As obras vão permitir que a profundidade chegue a 15 metros. Isso vai fazer com que os terminais que operam na região conhecida como Outeirinhos recebam navios de maior porte. O Porto de Santos até já recebeu embarcações maiores, como em fevereiro, quando o MSC Natasha, com 366 metros de comprimento, atracou no cais, mas ele saiu do porto sem a capacidade completa. A Autoridade Portuária de Santos pretende lançar até julho o edital para a contratação da empresa, que vai aumentar o calado para 16 metros. As obras devem começar em outubro de 2025 e devem seguir até junho de 2026, e depois disso haverá a concessão para chegar a 17 metros. O investimento previsto é de 5,8 bilhões de reais. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, será responsável pela modelagem do contrato. Há uma preocupação de que a gente precisa eliminar essa questão do gargalo, do calado, né? Não só para navios maiores, mas também para que essa operação não se espere a subir da maré, uma maré mais apropriada para fazer manobra de qualquer tipo de embarcação. O Santos Export 2024
também foi palco da assinatura de um acordo de cooperação entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E o Porto de Santos, em especial, ele não é feito só de cais e canal de acesso, ele tem a parte dos terminais e também a conexão com o continente, ou seja, com os acessos terrestres, a ferrovia e a rodovia. Então a integração entre TT e ANTAC, ela vem justamente para suprir essa lacuna de gestão, para que o que está sendo planejado dentro do porto, vamos dizer assim, a parte molhada, e com a parte seca, possa ter uma integração e os investimentos acontecerem de forma coordenada, para que a expansão, o aumento da produtividade, da eficiência e do total de carga movimentada seja coerente com aquilo que o Brasil precisa. A gente conhece do que nós temos pela frente, principalmente de projeção de crescimento. Então nós sabemos os gargalos que a gente viu aí nos 2 dias de discussão, muitas conclusões que todos sabem, né, dos grandes desafios que a gente tem de acesso. Nesse painel a gente pôde efetivamente ver algumas iniciativas que eu acho que são importantes a gente dar continuidade, definir esse caminho crítico como sendo um caminho crítico que a gente vai buscar os avanços, principalmente na questão da infraestrutura, da melhora na infraestrutura. Obviamente que a gente precisa de investimentos, esses investimentos eles não acontecem num curto espaço de tempo, como já anunciado, né, pelo próprio governador. Eu acho que a gente tem que buscar um caminho, talvez fazendo com que a tecnologia ou alguma ferramenta tecnológica possa nos ajudar.